Ok, acho que estamos gravando agora. Beleza. Tá, deixa eu ver se eu... Tá, então repete a pergunta, por favor. Eu Eu queria perdi um... saber como é que faz para provar quando o sistema lá ele é impossível, por exemplo. Hum, tá. O enfoque seu no momento, ele é viabilidade ou otimização? Pode ser viabilidade mesmo, Tá. só para. Que os dois problemas, no fundo, são equivalentes, né? Se a gente sabe resolver viabilidade, a gente sabe resolver otimização e vice-versa. Então, o core, o difícil da história, digamos assim, a parte árdua, é a viabilidade. Mas, claro, quando a gente fala de otimização, aí tem um componente a mais, que, e aí isso tem impacto no número de tipos de resposta que a gente pode ter. Viabilidade tem só duas possibilidades, né? Que ou o sistema tem pontos viáveis, ou a região viável é vazia, tá? E aí, quando a gente põe otimização, aí a gente passa a ter uma terceira. Além disso, o sistema ser viável ou inviável, passa a ter a questão da resposta ótima. E aí, dependendo do caso, dependendo da estrutura do problema, e se a gente quer maximizar ou minimizar, a gente pode, o sistema pode ter solução, mas a solução pode ser tão boa quanto a gente queira. Aí a gente diz que ele é ilimitado, né? Ok. Tá. Então, deixa eu colocar aqui para fazer alguns desenhos. Eu vi Vamos esse ver. negócio do polígono, né? Se o polígono é aberto, então ele vai ser ilimitado, né? Alguma coisa assim, parece. Às vezes, tá? Às vezes, porque depende da sua função objetivo e depende, na verdade, se a gente quer maximizar ou minimizar a solução. Deixa eu ver aqui, eu estou, acho que com a câmera ligada ainda. Tá. Eu vou desligar a câmera só para ficar mais fácil, talvez. Algumas pessoas costumam carregar a internet, então eu volto com a câmera depois. Ok, sem problemas. Aham. Mas a voz fica. Porque, deixa eu ver o layout aqui. Está aqui. Tá, assim fica mais fácil para eu saber o que eu estou fazendo. Aqui, tá. Então, basicamente, um problema de otimização genérico, né? Sei lá. Ops, vermelho, vamos voltar em preto aqui. Um problema de otimização linear, né? Vocês vão tratar o caso linear direto. Tá, vamos supor, sem perda de generalidade, que isso aqui é um problema de minimização. Então, imagine que a gente tem lá um vetor C transposto X, aí a gente quer minimizar sujeito a, sei lá, uma variável aqui AX, menor ou igual a B, e aí a gente quer que as variáveis sejam X maiores ou iguais a zero. Tá? Tá. Então, isso aqui, essa parte do sistema, é o que a gente chama de... É as restrições do São as problema. restrições, exatamente. São as E restrições adicionar lineares, né? a função objetiva, o CP Isso, transposto exatamente. ali. Isso aqui é a função objetivo. E esse aqui é basicamente o tipo do problema, né? De maximização, minimização. Isso. Tá, no caso, a gente vai pensar que em minimização podia fazer maximização sem problemas, né? Porque basta colocar sinais negativos aqui na frente, como a gente Isso. está num ambiente linear, é tudo muito bem comportado. Tá? Bom, sempre colocar o menos aqui na frente do min e o menos na frente da função, a gente transforma a minimização em maximização, então isso aqui vale sempre. Tá? O que eu estou querendo dizer aqui é, vou botar um parênteses aqui, sempre o min C transposto X é equivalente ao menos mas do menos C
transposto x, tá? Mas tem que ter ambos esses mínimos, esses menos aqui. Tá? Só trocar min por max, a coisa muda bastante. Mas trocar min por max colocando os sinais negativos, aí eles são equivalentes, eles têm o mesmo valor. Tá? Bom, o que acontece com essa parte de restrições lineares? Tá? É interessante a gente observar geometricamente. Isso induz o que a gente conhece como uma estrutura geométrica chamada poliedro. Tá? E os vídeos já estão prontos, eles só não estão postados ainda, que vai ser daqui a algumas aulas, onde a gente vai fazer um estudo da estrutura e da geometria desses sistemas, tá? de poliedros. E aí lá a gente vai provar alguns resultados que são importantes para a gente conseguir algoritmos eficientes para resolver esses problemas. Mas basicamente, então, isso aqui, deixa eu botar aqui assim, desse lado a gente tem a visão algébrica, né? Devia ter posto mais espaço aqui, mas tudo bem. Então, isso aqui... vou fazer aqui assim. Tá, isso aqui é a visão... Vamos botar assim, entre aspas, tá? O que significa essa visão algébrica? Isso aqui é um sistema de inequações lineares, né? Ou equações lineares. Tá? A gente pode ter dos dois. E aí, respondendo uma parte da pergunta que você fez, a gente transforma, muitas vezes, um sistema de inequações aqui em um sistema de equações, colocando variáveis auxiliares, que são as variáveis de folga, né? Para ficar mais fácil a gente resolver algoritmicamente. Tá? Ou para ficar mais fácil a gente provar alguns resultados. Tá? O fato é, a gente tem como provar os resultados envolvendo desigualdades ou não, e tem algoritmos que envolvem desigualdades ou não. Tá? Então, a questão, como a gente tem eu acho que é o vídeo que eu chamei de aula 2, né? Da sessão 1, que a gente faz a redução para os problemas na forma padrão e na forma canônica, né? E aí um deles, o da forma padrão, só tem igualdades, por exemplo. Aquilo, como a gente viu lá, a gente tem resposta em um, se e somente se a gente tem a resposta no outro. Tá? Então eles são equivalentes. O que muda é a dimensionalidade. Tendo mais variáveis, a gente está num espaço de dimensão maior. Então isso tem os prós e tem os contras. Tá? Os contras é que a dimensão cresce um pouco, então o tamanho da matriz de restrições fica maior e o tempo consumido, em geral, em dimensão linear é proporcional ao tamanho da matriz. Tudo bem. O pró é que aí a gente só lida com equações, ou seja, só com sinais de igualdade, então aquilo é basicamente uma versão de eliminação gaussiana, que a gente vê em álgebra linear. Tá? Um parênteses aqui, útil. Na sessão 2, que é a parte da semana que vem, os slides já estão lá, eu vou botar os vídeos, a gente vai fazer um resumo de álgebra linear. Tá? Dessa parte envolvendo equações, ou seja, que é o que a álgebra linear cuida. Tá? Sistemas, espaços vetoriais lineares e espaços afins também. E aí depois, na outra sessão 3, é quando a gente vai transformar aquele ferramental de álgebra linear para equações em inequações, tá? Envolvendo convexidade. Então a gente vai construir um ferramental matemático para lidar com essas duas situações, porque alguns algoritmos usam, como eu falei, as igualdades, caso algoritmo simplex, primal, que a gente vai ver daqui a algumas aulas. É um método, um dos primeiros métodos algoritmos que a gente tem para resolver esse problema. Não é o primeiro, na verdade. Tá? O primeiro é o Fourier-Motzkin, que tem
cento e tantos anos, mas o mais prático usado foi o simplex, que o Danzig desenvolveu em 41, durante a guerra, mas ele publicou logo depois do fim da Segunda Guerra. E o simplex, na forma a mais simples que tem da gente escrever e implementar, ele lida com igualdades. Mas tem uma versão dual que lida no problema dual, tá? E lida com desigualdade. Ele lida no espaço dual, na verdade, não no problema dual. Ele lida com desigualdades. Então, por isso que a gente precisa trabalhar as duas. E a gente vai ver que em algumas situações é melhor uma ou melhor outra. Tá? Bom, então isso aqui é a parte da versão algébrica. Então, o sistema de equações lineares. Então, isso aqui é basicamente a álgebra linear mais extensões de convexidade para as inequações. Tá. E aí vai entrar o que se chamam de os lemas de alternativas, lemas de Farkas e coisas do gênero. Eu vou antecipar eles para você daqui a pouco, porque ajuda a responder a sua pergunta. Tá? Bom, vamos para o outro lado aqui. Aí aqui no outro lado, as restrições lineares, elas se transformam em poliedros. Tá? E aí, como se a gente pudesse chamar essa parte dos poliedros aqui como se fosse a visão geométrica. Tá? Então, o que vai acontecer com os poliedros é que aquele sistema de inequações, fazer uma versão bidimensional, tá? Porque é mais fácil, eu não sei desenhar direito em 3 dimensões, e acima de 3 dimensões a coisa fica muito difícil de enxergar qualquer coisa no papel. Então, aquilo vai virar um poliedro. Ou seja, cada restrição que a gente tem aqui, cada linha, tá, da matriz, multiplicada pelo vetor de variáveis com correspondente entrada no vetor B aqui do lado direito, ele representa o quê? Ele representa uma estrutura, se fosse igualdade, representaria o que a gente chamaria de um hiperplano. Tá? Como é uma desigualdade, ele induz um subespaço, assim, um meio espaço, um half space. Então, como se a gente tivesse situações da seguinte forma: todas as variáveis aqui são maiores ou iguais a zero, né? Uhum. Isso que a gente botou. Então, a gente está aqui na parte, no quadrante positivo, né, do sistema. Nem todos os problemas têm as variáveis positivas, ou não negativas, no caso. Mas como você deve ter visto lá, se a variável é não negativa, a gente consegue transformar ela também em não negativa, colocando um par de variáveis, né? Sim. Extras, adicionais. Isso. Então, de novo, isso aqui é por questões de, às vezes, simplicidade de prova ou simplicidade no desenvolvimento algorítmico. Tá? Então, aí vem a história lá do poliedro. Tá? Sei lá, eu vou chutar um poliedro aqui. Eu não sei exatamente o que essa matriz representa, então, mas sei lá, o poliedro podia ser alguma coisa assim. Tá. E aí, sei lá. Ok. E assim não posso fazer porque ele tem que ser convexo. Vou fazer alguns exemplos aqui. Vamos que a gente tem um aqui. Aí vem pra cá. Aí vem pra cá. Aí vem pra cá, assim. E pode terminar aqui. Tá? Aí a gente seria o quê? Se o poliedro fosse esse, qual seria a região viável? Digamos que é essa aqui. Não tem como a gente saber sem ter o sistema, né?
A verdade é essa. Aqui, a gente está supondo, porque podia ter uma restrição aqui que queria esses pontos que estão aqui fora, por exemplo. Tá? Então, vamos supor que a região viável é essa aqui, nesse caso. Tá? Esse caso aqui é um que... Bom, o poliedro, ele não é vazio, né? Isso. Tá? Então, o poliedro, nesse caso, ele é diferente de vazio. Tá? E ele é limitado, né? E é porque ele é fechado, né, no caso. Isso, ele não só é fechado, os nossos poliedros vão ser sempre fechados, tá? Aliás, boa pergunta, por que os nossos poliedros são fechados? Porque senão ele pode ser ilimitado, né? E aí pode ter mais de uma solução, não é? Sim, isso é consequência, mas Não é relacionado assim. não é, não é. Eu vou colocar, a pergunta que eu fiz, eu vou escrever de outra forma, vou te perguntar de outra forma, vou te perguntar primeiro, então, no lado algébrico aqui. Por que aqui a gente pode usar mínimo e não somos obrigados, por exemplo, a usar ínfimo? Pelo que eu entendi, é que a gente não estava usando os reais, era alguma coisa assim. Não, Pelo que eu vi no livro. mesmo que a gente use os reais. Por que a gente consegue usar o ínfimo aqui? Quer dizer, por que a gente... O geral é o ínfimo, mas por que a gente consegue usar o mínimo? O mínimo significa que a gente sempre vai atingir o valor da função. Então significa que o mínimo, o valor que a Ah, função vai porque é menor ou atingir, ele igual, é verdade isso. Porque se fosse exato, só menor, aí não ia dar certo, é verdade. exatamente, é isso aí. Então, o ínfimo seria o valor, mas ele não precisaria pertencer ao conjunto É, viável. Como o valor pertence, então é mínimo. Exatamente. Então é porque aqui a gente tem igualdade. A gente não está trabalhando só com os menores. Isso se traduz o quê? Se traduz que as a gente fronteiras do tem até a poliedro aqui... borda aí. Isso. A gente tem uma borda fechada, tá, no poliedro, e isso ajuda as coisas a funcionarem bem, simplifica muito a vida na parte linear. Às vezes, aí quando a gente, num outro curso, vai para não linear, a gente não tem esse luxo, tá? Aí a gente tem que lidar com ínfimos, mas não é o caso aqui. Então, bom, esse é um poliedro que é não vazio e ele é limitado, tá? Por que ele é limitado? E eu não tenho bola aqui, mas é fácil. A gente consegue uma bola aqui em torno dele, né? Por exemplo, essa aqui. Todo o poliedro está dentro dessa bola, certo? Certo, Então ele é limitado. E essa é a definição, tá? legal. Tá. Bom, se ele é fechado, no caso, se ele é não vazio e limitado, tá? Fechado ele vai ser aqui, sempre que ele é limitado ele vai ser, vai ser fechado. Então, o ponto é, tá faltando mais uma, isso. Esse poliedro aqui, ele tem um ótimo, tá? Tá. Intuitivamente é fácil ver em duas dimensões, né? Mas aí depende da função objetiva, né, para E, definir qual vai ser. exato, exato. Então, o que a gente vai fazer nas próximas aulas é que a gente vai provar que não só em duas dimensões, mas em qualquer dimensão e qualquer que seja o formato do poliedro, se ele for não vazio e limitado, é o que a gente chama de um politopo, tá? Então, independente da função linear, ele vai ter um ponto de ótimo. Bom, quem seria um possível ótimo nesse caso aqui? Como você falou, depende da função. Tá? Bom, deixa eu pegar uma cor aqui vermelha, imagina que eu estou chamando a função C transposto X, isso aqui é com questão de igualdade, isso aqui é um hiperplano. Tá? Então, sei lá, imagina que a gente vai colocar a função nessa direção aqui, assim.
Tá, então imagina que esse seja o nosso C transposto X. E o nosso problema aqui é de minimização, tá? Detalhe, a minimização tá subindo ou está descendo? Não dá para saber se a gente não souber quem é o valor do C aqui, no caso, né? Uhum. Tá? Então, porque se o C for negativo, à medida que a gente está subindo, ele está ficando mínimo. Se não, caso contrário. Então, percebeu por que, no fundo, minimização ou maximização da função aqui dá na mesma, né? No caso linear. Tá? Pela função ser linear, minimizar ou maximizar dá na mesma. Só depende do valor aqui dos coeficientes. Nesse caso, a gente pode supor o quê? Que, bom, independente se a gente precisa aqui subir ou descer, não é difícil perceber o quê? Em algum momento, se a gente for traçando as paralelas dessa função aqui, em algum momento a gente vai passar por onde? Ou por esse vértice aqui, né? Bom, vai passar por esse, vai passar por esse, por esse, por esse. A gente pode colocar essa função onde quiser, né? Isso. Mas o fato é que, bom, então existe um ótimo aqui. Tá? Claro que isso precisa de uma prova, que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos fazer um outro poliedro aqui. Ops. Ok. Então, vamos pensar agora que o poliedro tem uma estrutura, sei lá, uma estrutura cônica. Eu não vou fazer um cone completo, mas ele vai ter uma estrutura cônica. Ele vai ser um cone. Ops. E vamos supor que a região viável é essa aqui. Esse poliedro, o que a gente pode falar dele? Ele é aberto, né, no caso. Ele também é não vazio, né? Sim, ele é preenchido. Certo? Tem uma região viável, mas esse não é limitado, né? Tá, então esse não é um politopo. Mas a pergunta, a função objetivo tem valor finito ou não nesse problema de otimização? Aí depende, né? Depende do quê? Se a gente está olhando para cima ou para baixo, né? Exatamente. Era essa exatamente a resposta que eu queria que você me desse, tá? Porque uma confusão muito grande, às vezes, não sei, que alguns alunos fazem no começo, eu não sei bem porquê, porque às vezes eles acham que porque o poliedro não é limitado, o problema de otimização vai ser ilimitado. Não. Se a gente quer minimizar e a função está andando para cá, a gente vai acabar intuitivamente achando o quê? Achando um ótimo finito aqui, né? Isso. Certo? Agora, se a gente estivesse maximizando ou indo para o outro lado, aí sim ela seria ilimitada, né? Uhum. Tá? E finalmente, um terceiro poliedro aqui, que é o mais simples deles, né? De fazer, digamos assim. Esse aqui. Sei lá. Vamos que a gente tem de novo aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui.
Aí tem esse pedaço aqui, tem esse pedaço aqui. Mas aí o que a gente quer é o quê? Bom, esse aqui, a região tem que estar para cá, mas esse aqui tem que estar para cá, mas esse aqui tem que estar para cá, e mesmo que esse aqui esteja para cá, não dá, né? Aí já é impossível, né? Já é impossível. Por quê? Porque a gente teria... Ops! A gente teria que ter o quê? Teria que ter aqui... Todo mundo que está para cá, para esse lado, né? E, bom, e todos os demais estão aqui dentro. Não tem como satisfazer as duas condições aí. Uhum. Né? De estar dentro desse poliedro aí e na parte superior aí dessa reta. Meu desenho não está muito bom aqui. Eu vou refazer ele, porque na verdade a gente consegue achar uma região viável ali. Então eu vou fazer uma coisa bem mais simples, tá? Mais esdrúxula. Então, imagina que a gente tem isso aqui. A gente tem um pedaço aqui. Tem que ser... Pra cá. A gente quer todo mundo pra cá. E aí a gente quer... todo mundo pra cá. E todo mundo pra cá, assim. Bom, esse aqui, obviamente, é vazio. Então, esse é o que é inviável. Tá? Então, são as três possibilidades de resposta para um problema de otimização. Ok. Aí a sua pergunta, como é que a gente prova isso? Não tem uma forma única de provar. Tá? Principalmente se a gente vai fazer na mão, tem mais de uma alternativa que a gente pode usar. Nós vamos ter que lidar com isso algoritmicamente. Então, obviamente, a gente vai desenvolver formas que funcionam para qualquer dessas três situações, em qualquer quantidade de dimensão. Tá? Um grande auxílio na hora da gente fazer isso é usar a dualidade. Tá. Aí eu posso converter o problema lá do primal para o dual. Se o dual for mais fácil, aí eu resolvo. Você tem o primal, você cria o dual, e aí muitas vezes usando a simples dualidade fraca, né, você consegue mostrar isso. Como eu fiz lá nas aulas, às vezes dá para, dependendo do sistema que a gente tem, dá para a gente mostrar claramente que ele não é viável. Imagina que você tem uma situação do seguinte tipo lá. Você teria algo que representasse exatamente isso aqui. Você mostra que você não consegue um ponto que satisfaça as três inequações ao mesmo tempo. Tá? O que significa você ter um ponto que não satisfaça as três inequações ao mesmo tempo? É um ponto que vai estar nessa região aí no meio, né? Isso, ele vai estar aqui no meio. Agora, basicamente, o que significaria isso num espaço de soluções? Ele vai ficar contido nesse poliedro aí, né? No caso. E que se fosse ao contrário, ele ia formar um poliedro, mas no caso ele não forma, né? Ele tá considerando pro lado de fora aí das retas. Uhum. Sure. Isso geometricamente, perfeito. Algebricamente, o que será que isso representaria? Seria a inversão das condições, né, das restrições.
que foi o que a gente fez lá. Sei Tá? lá, se todas aí for maior, igual a B, alguma coisa assim, você vai ter que inverter elas. Isso. Imagina que a gente está nessa situação de inviabilidade. Isso implica o quê? Isso implica que se a gente lidar com operações lineares nesse sistema, ou seja, multiplicar as linhas por valores positivos e somar as linhas, a gente vai conseguir produzir uma inconsistência. Aí dá para provar por Tipo, que absurdo, né? zero... que 1 vai ser menor ou igual a 0, por exemplo. Tá? Então, isso significaria dizer que a gente tem aqui, então existe um y, tá? Que vai ser maior ou igual a 0, tal que, se a gente pegar o YA, multiplicar as linhas de um lado, isso aqui a gente consegue fazer escalando o y adequadamente, tá? Isso aqui vai ser igual a 1, que vai ser menor ou igual ao YB, por exemplo, que é igual a 0. Isso é um absurdo, né? Tá? Então, essa é uma forma de provar que o sistema é inviável. Tá? Como você me perguntou, a forma de provar que ele é inviável. É isso. Você tem que mostrar alguma relação desse tipo, algum absurdo. Tá? Em geral, envolve exatamente isso aqui. Em álgebra linear, isso era feito via eliminação gaussiana, né? Porque lá a gente só tinha igualdades. Isso. A diferença aqui é que a gente tem essas desigualdades, então a gente tem que tomar cuidado delas. Então é por isso que às vezes a gente põe as variáveis auxiliares e transforma em igualdade, para poder usar eliminação gaussiana. Isso que eu ia perguntar, se dava para fazer assim também. Dá para fazer assim. Tá? Às vezes, inclusive, é o mais fácil fazer. Você tem um sistema pequeno, você coloca equações, você coloca algumas variáveis extras, usa a eliminação gaussiana e acha uma situação desse tipo aqui. E aí com igualdade, o que é mais fácil ainda. Então você mostra, é uma prova, tá? Que olha, o sistema não tem solução. Ele é inconsistente no lado algébrico. Isso é uma prova totalmente aceitável. Legal. Tá? Detalhe, às vezes o sistema é grande, vão ser muitas variáveis, então tem outras técnicas para você fazer isso diretamente com inequações. Tá? Na mão a gente faz do jeito que dá, do jeito que a gente consegue. Algoritmicamente a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso. Tá. Como é que você prova que um sistema é viável? O contrário disso que a gente argumentou aqui. Basta mostrar um ponto que satisfaz todas as restrições. Só isso. É verdade. É isso, só que a gente não vai saber se ele tem um máximo, né? Exato. Mas a gente, pelo menos, a gente mostra que ele tem, que ele é viável, né? Que é aquela questão aquilo que você estava falando no começo, né? De ser viável e aquela outra questão lá de ter um máximo. Então. Isso. Então, mostrar viabilidade é fácil. Tá? Basta você me dar um ponto e eu só checo os pontos, eu substituo o ponto aqui no sistema e, é verdade, o ponto satisfaz todo mundo, então isso aqui eu sei fazer rapidamente. Então isso é tranquilo. Mostrar a inviabilidade, que é isso que a gente fez aqui, é o que seria complicado, né? Teríamos que mostrar que, olha, mas para nenhum ponto funciona. Caramba, mostrar para nenhum, existem infinitos pontos. Então, esse é o caso, uma das grandes... a estrutura de otimização linear possibilita isso. A gente consegue o quê? A gente consegue um certificado de inviabilidade que é curto. Tipo, não, olha, basta achar esses y aqui e... Bom, uma vez que você achou esses y, não tem argumento, né? Olha, 1 é menor ou igual a 0. Acabou, né? Sim. Não tem argumento. Aí vai lá, você me dá esse y, eu vou lá, faço as continhas aqui, e, é verdade. Então não tem ponto capaz de
de satisfazer isso aqui. Tá? Então, essa é a parte interessante de programação linear. É tão fácil exibir viabilidade como exibir inviabilidade. Tá? Isso, quando a gente vai para o mundo não linear, não funciona assim, muitas vezes. Tá? Mas em linear sempre funciona. Tudo bem, dá um pouquinho mais de trabalho, às vezes, achar inviabilidade, mas em outras vezes não, outras vezes é o contrário. Tá? Bom, legal, isso tratando da viabilidade, olhando só para o primal aqui. E o caso de otimização? Aí nós temos que distinguir entre esses dois casos. Testar a viabilidade é fácil. A gente já sabe, basta exibir um ponto. Quando é que a gente argumenta que o problema é ótimo ou quando ele é ilimitado? Acho que limitado a gente sempre vai conseguir achar um ponto que vai ser maior, né? Isso. Teria que, tipo, tirar o exatamente. limite, alguma coisa assim. Exatamente, essa é a técnica. Tá? E você pode argumentar formalmente como limite, né? Ou só mostrar que, olha, porque vou supor agora que a função vai estar crescendo nessa direção, tá? Para qualquer ponto que a gente pegue aqui, sei lá, esse ponto aqui, vamos chamar de x0, a gente vai ter um valor que vai ser o c transposto x0, né? Uhum. A gente mostra o quê? Tá, mas olha, mas se eu pegar um outro ponto aqui, que é um x1, eu consigo mostrar que aquele valor ct de x1 é estritamente maior que o x0. E outra, eu consigo ainda depois o quê? Um c transposto, sei lá, xk. Só que eu não preciso mostrar essa sequência, basta pegar mostrar numa direção aqui. Tá? A gente tem que achar uma direção, então, no fundo. E eu não estou conseguindo passar pelos pontos aqui. Fazer assim. Nossa, tá péssimo isso aí. Acho que aqui deu. E aí a gente mostra que tem uma direção aqui, que sempre que a gente pegar um ponto seguindo essa direção, o valor da função vai ficar... aqui, peraí, desculpa. Aqui a gente está querendo a função, a gente está lidando com um problema de minimização, né? Então a gente faz o contrário aqui. Então a gente faz aqui, isso é maior, lá, maior, que é um C transposto, sei lá, um certo XK. Então, ou seja, à medida que a gente vai andando nessa linha aqui, o valor da função objetiva vai ficando cada vez menor. Menor, 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 e essa linha aqui, ela é infinita. Então significa que quanto mais a gente anda, né, nessa direção, mais o valor da função objetivo melhora. Tá? Isso é o que a gente chama de uma direção de inviabilidade. Tá? Tá. Algebricamente. Geometricamente, isso é o que a gente chama de um raio. Tá? A gente vai definir isso formalmente lá na frente. Então, de novo, estamos lá na mão lidando com o problema. O problema é pequeno. Achou um raio, acabou. Concorda? Sim. Porque aí basta você me mostrar, olha, pega um ponto aqui, mas pega qualquer outro ponto lá, vai ser menor, então isso aqui é um raio infinito. Legal. Então essa é uma forma de mostrar ilimitação. Tá. De novo, algoritmicamente, a gente vai ter que achar a gente vai ter que determinar a existência desses raios, né? E imagina que o poliedro pode ser qualquer, né? Aqui, 2 dimensões, a gente está olhando, está tudo bem, mas a gente vai ter que receber uma matriz de restrições que vai descrever um poliedro em algum espaço n-dimensional e a gente vai ter que, se tiver raio lá dentro, a gente vai ter que achar. Tá? E detalhe, como a gente já percebeu, a existência de raios de ilimitação, ou seja, o poliedro ser ilimitado, não implica que o valor da função objetivo é ilimitado. Tá? Às vezes está cheio de raios lá dentro do poliedro, mas a função objetivo está andando na direção contrária daqueles raios. Sim. Do crescimento. E aí está tudo bem. E tudo isso a gente vai ter que levar em consideração. Tá? Bom, vamos Vai vir ser para o um caso... poliedro bem complexo também, né, mano? Pode ser ser. que ele tenha
aberturas, e aí a função objetiva está apontando para um lugar que não tem essa abertura, né? E aí ela vai ter Exato, um mínimo ou um máximo por causa disso também. exato. Perfeito. É perfeito. Isso mesmo. Tá. Bom, vamos para o último caso aqui. O caso onde existe um ótimo. Vamos supor aqui que o ótimo é esse cara. Tá. Como é que a gente argumenta isso? De novo, testar a viabilidade é fácil, né? Basta mostrar um ponto que satisfaz o sistema. Como é que a gente argumenta que... Bom, qualquer ótimo vai ser um ponto viável, concorda? Sim. A gente só tem que mostrar, então, que não tem ninguém melhor do que ele, né? Tem que mostrar que vai ter uma intersecção da função objetiva com esse ponto, né? E Isso. falar que não tem outro no caso é maior, né? Não tem outro que é maior que esse ponto aí. Exato. Intersecta. Isso, a função objetiva ela anda em paralelas, né? E eu só não consigo desenhar um paralelo aqui. Adequada. Mais ou menos, vai, tá quase lá. Trocaria. Até que deu, hein? Quase deu. Vai, tá bom. Eu sou péssimo em desenho. É super interessante usar a intuição geométrica, mas aí a gente tem que fazer álgebra, porque se depender só do desenho, eu tava lascado. Então ali está o ponto. Aí realmente, obviamente, a gente tem que mostrar que qualquer aumento nessa direção aqui da função objetivo, a gente sai fora do poliedro. Tá? Bom, tem várias formas de fazer isso. Tudo isso vai envolver provas nas próximas sessões, tá? Nas próximas aulas. Primeiro, não é difícil. Aqui eu fiz uma situação bem simples, né? Que só tem um ótimo nesse poliedro, concorda? Uhum. Para essa função objetiva. Esse é o ponto de ótimo e acabou, né? Esse é um ponto de ótimo e ele é o vértice, tá? Mas de repente podia ser ao contrário, né? A gente podia ter feito o quê? Podia ter feito uma função objetivo cujo ótimo desce exatamente aqui, ó. Supondo, que eu estou fazendo a coisa certa ali. E aí eu teria todos esses pontos aqui como se fossem ótimos, né? Uhum. Aqui, por exemplo. Tá? Então, pode ser que só tenha um ótimo, pode ser que tenham vários ótimos. Quando existe a otimidade, quando o ótimo é finito, né? Bom, algo que a gente vai provar. A gente vai caracterizar essas regiões onde os pontos de ótimos existem, tá? Elas são faces do poliedro. Aqui no caso, isso aqui é uma aresta, esse aqui é um vértice, tá? Uma coisa muito útil em programação linear, que a gente também vai provar. Toda vez que a gente tem que existe um ótimo, existe um vértice que é ótimo. Tá? Então, no fundo, e aqui, visualmente, a gente consegue inspecionar isso, né? Todo mundo aqui, nessa aresta, é um ótimo. Inclusive esse cara aqui que é um vértice e esse cara aqui que é um vértice. Tá? Então, sempre que a gente tiver um ótimo, em otimização linear, existe um ótimo que é um vértice. Então, isso é extremamente útil. O desenvolvimento algorítmico. A gente vai provar isso. Outra, para qualquer poliedro que não seja inviável, ou seja, que não seja vazio, que nem esse aqui, o número de vértices é finito. Tá? Ele pode ser muito grande, mas ele é finito. Então, significa o quê? Qual seria um algoritmo elementar para testar a otimalidade da função?
Você percorrer todos eles, né? Todos, exatamente. Se você calculasse a função objetiva em todos os vértices, e aí mostrasse, não, de fato, esse cara aqui é o melhor. Isso era uma prova. Tá? O problema é que essa não é uma prova sucinta, na maior parte dos casos. No nosso exemplo aqui é. Tá? Mas em altas dimensões, o número de vértices cresce exponencialmente. Pode crescer exponencialmente. É o pior caso. Então aí isso não dá um algoritmo muito útil. Tá? Então a gente precisa desenvolver o quê? Precisa desenvolver situações, técnicas melhores de fazer isso. Tá? Então, bom, uma possibilidade quando a gente está na mão aqui, o método gráfico é isso. Calcula a função em todos os vértices e mostra lá que aquele é o melhor. Bom, estamos apoiando em cima do que há. Sempre que existe um ótimo que é vértice. Legal. Outra possibilidade é aquela, bom, leva a função, pega o ponto extremal aqui da interseção, a função está crescendo nessa direção, e aí mostra que qualquer movimento em epsilon, uma unidade bem pequenininha nessa direção aqui, a função não... ela não Ops, nossa, como é... eu nunca tinha feito isso aqui. Poxa vida, como é que eu volto? Acho que assim. Eu acho que dá pra mexer a mãozinha. Dá pra mexer a mãozinha. Nunca usei, não costumo usar essas ferramentazinhas. Acho que deu. E aí aqui é uma possibilidade. Para prova, na mão, funciona muito bem. Move um epsilon nessa direção, a função objetivo não intersecta mais o poliedro. Tá? Então, dá para fazer assim. Tudo bem até aqui? Tudo bem, legal. Tá. Mas existe todo um outro espaço e um outro problema associado, que é o problema dual. Tá? Dualidade é tão importante, o conceito de dualidade é tão importante, que eu já coloco ele de cara logo na primeira aula, tá? Segunda aula, o mais cedo possível. Tá? Tem alguns autores de livros que esperam um pouco, desenvolvem a ideia primal primeiro, aí depois desenvolver a dualidade. Mas dualidade, no fundo, é tão importante que eu acho que quanto mais cedo a gente observar o que está acontecendo ali, melhor. Então vamos ver aqui o caso com a dualidade. Vamos fazer o nosso problema de novo aqui. A gente tem C transpôs X, a X menor ou igual a B, X maior ou igual a zero. Tá? E a gente chama isso aqui de primal. Bom, qual que é a ideia do dual? Conta para mim. Seria um problema equivalente, pelo que eu entendi, né? Do dual seria um problema equivalente ao primal. É que agora eu não me lembro de cabeça, mas você tinha as colunas, as linhas, as exceções das linhas viravam as colunas do outro, né? Da matriz A, alguma coisa assim. Exatamente. E aí ele virava um problema de minimização para maximização, no caso. Isso, mas não é um problema equivalente, tá? Ele é um problema associado, ele é um problema conjugado. Porque são dois problemas diferentes, tá? Em espaços diferentes. Mas eles são conjugados no seguinte sentido, que diferentes primais têm diferentes duais e vice-versa. Tá? Então ele sempre vem em par. Um problema dual, ele só pode ser dual de um primal. E aquele primal só pode ser primal daquele dual. Tá? Mas não são equivalentes. Eles são conjugados. Mas você consegue achar, quando você acha a solução de um, você consegue achar a solução do outro, né? Pelo que eu vi. Isso, desde que algumas condições bem simples sejam satisfeitas. Tá? E essa é a ideia interessante aqui. Tá bom, a gente quer fazer aqui, vamos focar nesse problema de minimização aqui. Como é que a gente argumenta que a gente tem um ótimo? Bom, desde que a gente consiga mostrar um limitante inferior, a gente está querendo minimizar aqui o C transposto X, certo? Uhum. A gente consegue colocar um monte de
a gente consegue exibir alguns limitantes inferiores para esse valor, tipo, até onde a gente consegue chegar. Então, procurando condições de otimalidade aqui agora, tá? Bom, se a gente achar o maior limitante inferior para esse problema e mostrar que os valores coincidem, aí acabou, né? Você não consegue Tipo, repetir, professor? Eu não escutei. suponha aqui que a gente tem uma coleção, assim, a gente tem aqui o problema, a gente quer minimizar a C transposto X, e a gente tem aqui uma coleção de limitantes inferiores. E a gente consegue mostrar aqui que, por exemplo, que C transposto X é menor ou igual a um certo valor aqui, sei lá, val. E esse certo valor é o maior limitante inferior que a gente consegue exibir para o problema que está aqui do lado esquerdo. Tá. Se a gente mostrar que, no fundo, esse problema do lado esquerdo, ele fica exatamente igual a esse valor aqui, que ele é um limitante inferior, vou chamar isso aqui de limitante inferior. Tá? Imagina que a gente tem um maior limitante inferior. E aí, se a gente consegue mostrar que é a igualdade, então atingiu o ótimo, né? Sim. Porque não dá para passar desse limitante inferior e ele é o maior deles. Tá? E os pontos são viáveis. Então, nessa ideia toda, é isso que a gente tenta fazer. Tá? A gente tenta fazer o quê? A gente tenta achar um limitante inferior. Bom, não é difícil perceber o que aqui? Bom, o AX é menor ou igual a B. Aqui a gente quer maximizar. Tá? Então, isso aqui seria mais interessante se tivesse transformado aqui num caso de maximização. Fica mais fácil argumentar. Tá? Então, imagina que a gente tem aqui a maximização de menos aquele cara ali. Tá? Bom, o que a gente sabe? Está querendo maximizar aquilo ali agora. O que a gente sabe? Aquilo ali vai ter um limitante superior agora. Mas aquele valor do x, ele está ligado com essas restrições aqui do b, né? A x menor ou igual a b. Então, não é difícil perceber o quê? Que a hora que a gente multiplica essas linhas da matriz A aqui por um valor adequado, um y adequado, e faz as somas, a gente vai achar limitantes superiores para esses valores aqui. E os limitantes superiores vão depender do valor do yb aqui. Tá? Então, isso aqui, elas acabam sendo menores ou iguais a um certo yb aqui. O y tem que ser transposto. Tá? E a gente quer o menor limitante superior possível. Tá? Então, a gente quer que esse cara seja minimizado. Mas ainda isso aqui vai estar sujeito ao quê? Bom, o que a gente tinha aqui na transformação é que a gente pegou o YA e ele tem que ser, então, menor ou igual ao YB. O Y tem que ser maior ou igual a zero para o sinal de igualdade aqui não inverter. Tá? Tá. Então, e está faltando aqui os transpostos. Algumas vezes a gente não escreve, mas eles ficam subentendidos. Bom, e aí acontece o quê? Só que a gente não pode passar o valor do C transposto que a gente tem aqui, concorda? Por quê? Porque, bom, senão o ponto fica inviável, né? Então isso aqui tem que garantir o quê? Toda vez que a gente multiplica o y pelo a aqui, isso aqui tem que estar limitado pelo c ali em cima. Como é que fica isso? Então significa que toda vez que a gente tem aqui o y transposto a gente vai ter que respeitar quem? Respeitar aquele menos c que a gente tem ali em cima. E qual é o sinal que a gente coloca aqui? Você tem que dar esse inverter, né?
ser maior ou igual, no caso, né? É isso? Ah, acredito que sim. Será? O que a gente quer? A gente quer achar agora aqui, a gente quer achar um limitante superior. Vamos lá pensar. A gente quer achar um limitante superior para esse cara aqui, né? Então, exatamente, se a hora que a gente multiplicar o y pelo a ficar algo menor do que esse C transposto x aqui, a gente não vai conseguir o que quer, né? A gente vai ter algo menor. Então, parece que tá correto, tá? Mas tem uma forma da gente verificar isso. E eu vou argumentar com você daqui a pouco. Então, esse aqui é o que a gente chama do dual. Não é difícil perceber o quê? E se eu te der o dual, você volta para o primal. Tá? Isso é... E eles são pares. E primal dual, dado um problema... Então, assim, quem recebe o nome de primal, quem recebe o nome de dual, é uma simples convenção, tá? Primal é o problema que você tem, dual é o que você constrói. Tá? Só isso. Ok. Dado um, você obtém o outro. O processo de obtenção é puramente sintático. Tá? E a gente fala isso por quê? Porque às vezes, quando a gente está modelando, você tem que levar em consideração as características do problema para construir o seu modelo. Depois que você fez isso, a obtenção do dual é puramente sintática, tipo, não leve em consideração o problema que você tem. Isso só vai atrapalhar a sua vida. Depois que você obtiver o dual, aí sim você pode fazer uma interpretação daquilo no espaço do problema que você tinha, tá? No que aquilo representaria. Bom, o que a gente gostaria, então? O dual foi feito, ele foi construído de que forma? Ele foi construído para satisfazer alguma coisa. Que tipo de coisa a gente quer que o dual satisfaça? Que ele seja um limitante superior aqui, né? No caso, um menor limitante superior, né? Isso, um menor limitante superior, exatamente. E vamos simplificar a nossa vida aqui. Vamos tirar, transforma os problemas. Não vai fazer diferença, tá? Se esse negativo tivesse lá ou não. Nesse caso. Isso é só para não fazer cluttering. Okay. Então, a gente construiu o dual para ser o menor limitante superior ao nosso primal, que agora é de maximização. Ok. Então, o que deve valer? Tá? Deve valer o seguinte lema, que a gente chama aqui de dualidade fraca. E isso, reprovar o lema da dualidade fraca, sempre que você faz o primal dual, é uma forma de você se certificar de que você não cometeu nenhum engano. Ou seja, o que tem que valer na dualidade fraca? O máximo tem que ser menor ou igual ao mínimo. Sempre. Concorda com isso? No caso, a função objetiva. Sim, mas independente da função objetivo, sempre o máximo tem que ser menor ou igual ao mínimo, concorda? Ah, tá, sim. Certamente tem uma função objetiva a ser levada em consideração aqui. Mas independente dela, sempre o máximo tem que ser menor ou igual ao mínimo. O problema, né, no caso. Isso. Então, se você quer saber se a nossa derivação aqui foi correta, vamos reprovar. Vamos refazer a prova da dualidade fraca. Como é que ficaria isso? O que a gente tem de um lado? A gente tem que AX é menor ou igual a B. Concorda? Isso veio do primal. Isso. Tá. O que a gente consegue fazer com esse cara? Vou botar aqui, deixa eu arranjar um pouco mais de espaço. A gente pode pegar e multiplicar pelo y transposto nos dois lados aqui, concorda? Sim. Por quê? Porque o y é maior ou igual a zero. Então não altera os sentidos das desigualdades. Certo? Uhum. Legal. O que ainda vale aqui?
Quanto vale a y transposto a aqui? Aí é o problema de minimização, né? O problema dual, no caso. Exato. A restrição do dual ali. Aí você pode colocar que isso é maior ou igual ao CT ali, né? O C transposto. E também respeita a desigualdade, né? Isso. Então, isso aqui vale o quê? Para todo x maior ou igual a zero e para todo y maior ou igual a zero, concorda? Uhum. Bom, em particular, o máximo de um lado é menor ou igual ao mínimo do outro. Então, a nossa derivação foi correta. Legal? Ah, tá. E depois você explicou essa questão do Max. Essa parte eu não tinha entendido lá no vídeo. Tá, beleza. Mas entendeu agora? Não, entendi. Uhum. Vale para todo, né? Sim. Tem todo C transposto X é menor ou igual a todo Y transposto B. Então, em particular, o maior desses é menor que o menor ou igual ao menor desses. E isso segue. Tá? Então, olha que interessante. Você tem lá o primal para o primal dual. Tá? Do primal, você tem o dual, e você sabe que vale folgas, que vale a dualidade fraca. A gente acabou de reprová-la. Ok. Isso aqui eu preciso, na verdade... deixa aí por enquanto. Então, bom, em particular, o que a gente tem aqui? Se existe x maior ou igual a zero viável para o primal e existe um y maior ou igual a zero viável para o dual, o que a gente sabe a respeito deles? Que um é sempre menor ou igual ao outro, não é? Uhum. Tá. Então, a gente tem viabilidade no primal e viabilidade no dual. E ainda o quê? Quando a gente calcula o C transposto X, dá igual ao Y transposto B. Então, qual é a consequência aqui? É que eles são problemas associados, né? Quando você acha a solução de um, você consegue achar a solução do outro, nesse caso. Não. Eles são associados por construção. A gente obteve uma solução, a gente mostrou que tem uma solução viável primal, a gente obteve ela de algum jeito. A gente mostrou que tem uma solução viável para o dual e a gente obteve ela de algum jeito. E além disso, quando a gente avalia a solução primal no primal, ela dá igual o valor da solução dual avaliada no dual. O que será que a gente consegue falar, então, nesse caso, baseado nisso aqui que a gente provou? Isso aí eu já não sei. Eu teria que ver melhor. Não, vamos ver agora. Se o x, C transposto x é igual ao y transposto b aqui, isso aqui é a mesma coisa que dizer o quê? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que, então, o máximo do C transposto x é igual ao mínimo do y transposto b, concorda? Uhum. Olha, mas então o máximo é igual ao mínimo. O mínimo não foi construído para ser o quê? O melhor limitante inferior? Ah, entendi. O máximo de um vai ser o mínimo de outro, então. O máximo de um é o mínimo do outro. Então isso implica o quê? Isso implica que x é ótimo para o primal e y é ótimo para o dual. Para o dual. E isso aqui, essa situação, é uma prova de otimalidade. Quando você consegue exibir uma coisa desse tipo. Lembra, antes a gente estava aqui, prova de otimalidade no primal. Ou tinha que pegar todos os pontos e mostrar que aquele era o melhor,
ou você tinha que pegar a direção da interseção da reta com poliedro e mostrar que se você andasse um pouquinho mais naquela direção, ela caía fora do poliedro. Técnicas de provas aceitáveis, tá? Só que tem uma outra ainda, que é o quê? Ao primal existe um problema associado dual. E olha, se a gente achar uma solução viável para o primal e uma solução viável para o dual, a gente sempre sabe o que vale a dualidade fraca aqui. Por construção do dual. Só que se a gente conseguir mostrar uma solução viável para o primal e outra para o dual, tais que os valores das funções objetivas respectivas, eles são iguais, então as soluções têm que ser ótimas. E isso é uma prova. Tá? Só que sai mais coisa ainda aqui da dualidade fraca. O que a gente ainda consegue tirar dali? São corolários. Digamos assim. Se o primal é inviável, o dual vai ser ilimitado, né? Vamos fazer. A verdade é o seguinte: isso aqui só funciona num sentido. A gente não fez dualidade forte ainda. A gente quer argumentar sobre o primal. Vamos olhar para o dual. Se o dual é ilimitado, o que a gente pode falar sobre o primal? O dual é ilimitado, o dual é de minimização. Significa que a função objetivo pode ficar tão pequena quanto a gente queira. O que acontece com o primal? Ele vai ser limitado? Dá para acontecer isso? Volta aqui. Olha para a dualidade fraca. A gente sabe que o valor do primal é sempre menor ou igual ao valor do dual aqui. Agora, o valor do dual pode ficar tão pequeno quanto a gente queira. Tem como o primal ter uma solução viável? Tem que valer para todo x e todo y, né? Uhum. Então, qual é a chance? Se isso aqui vai para menos infinito, tem chance de ter algum valor finito aqui? Não. Então, o que acontece com o primal? Ele vai ser ilimitado também, então. Não, né? Não dá sequer para ele ser ilimitado, porque tem que valer para todo. Não pode ter nenhum ponto viável aqui no primal. Então ele vai ser vazio, então, né? Ele tem que ser, exatamente, ele tem que ser vazio. Tá. Então ele tem que ser o primal é inviável. Bom, dá para trocar os papéis, né? Então quando um for, se o primal for ilimitado, se o primal é ilimitado, o dual vai ser inviável. Dual é inviável. Exatamente. Tá? Aí se o primal for inviável, dá para falar que o dual é ilimitado? Não. Não dá. Por quê? Porque o dual pode ser ilimitado ou inviável. Mesma coisa, se o dual for inviável, dá para falar que o primal é ilimitado? Não. Também não. Só dá para falar o quê? Que se o dual é inviável, então não existe solução ótima no primal. E se o primal é inviável, não existe solução ótima no dual. Mas a gente não sabe se eles são ilimitados ou inviáveis. Tá? Para saber isso, a gente vai ter que provar um teorema mais forte, que é chamado de dualidade forte. Tá? Que é basicamente a recíproca disso que a gente acabou de fazer. Mas aí a gente precisa de um pouco mais de ferramental. Dá para fazer uma prova algorítmica e dá para fazer uma prova baseada em conceitos fundamentais, tá? Envolvendo a estrutura do poliedro.
e a interpretação algébrica dele. E a gente vai fazer as duas nesse curso, por quê? Porque as duas são interessantes e importantes. Elas dão insights diferentes, então. Exato. Sobre o problema. Exatamente. Elas dão insights diferentes e elas mostram como que o conceito de dualidade está funcionando sobre dois aspectos diferentes. Tá? Isso é bem interessante. Então, eu acho realmente que, fazendo um parênteses aqui, nesse curso de otimização linear, não só o problema de otimização é muito importante, e por si só, como ele é ferramenta para vários outros subproblemas, mas os algoritmos as ideias algorítmicas também são muito interessantes, mas eu acho que esse é um dos únicos cursos na graduação onde a gente realmente explora o conceito de dualidade. Tá? Esse e métodos de otimização, que são ambos cursos de otimização. Um conceito de otimalidade, de dualidade, desculpa, ligeiramente diferente, aparece em teoria dos grafos, quando a gente estuda grafos planares, tá? E às vezes aparece em combinatória, mas em geral não é coberto em matemática discreta, porque matemática discreta é um curso introdutório. Então eu acho realmente que programação matemática, por causa da otimização linear, é o primeiro lugar realmente da graduação onde a gente estuda o conceito de dualidade um pouco mais a fundo. E é uma coisa extremamente importante, que é uma ideia algorítmica e uma ideia de solução de problemas, de provas de teoremas extremamente importante. Tá? Então, de novo, dá para a gente responder aquela sua pergunta, provar inviabilidade, otimalidade ou ilimitação direto no primal. O jeito que der, quando a gente faz na mão, tudo bem. Uma outra forma, às vezes mais simples, é construir o dual e usar o lema da dualidade fraca. E o lema da dualidade fraca, a gente não precisa de nada, além da própria definição dos problemas. Tá? E para acentuar aqui, toda vez que eu tenho um primal e derivo um dual, para eu ter certeza se o dual está certo, a primeira coisa que eu faço é reprovar dualidade fraca, para ver se as desigualdades estão no lado certo. Quando você faz isso aqui diariamente, você acaba ficando proficiente nisso. Aí você passa um tempinho sem fazer, de repente te dá uma dúvida. Vai lá e prova o teorema da dualidade fraca. Se funcionar, é porque as desigualdades estão no lado certo. Se não funcionar, é porque você errou em algum momento. Então vai lá e reanalisa o passo do primal dual. E aí depois tem as consequências que saem da dualidade fraca, que te dão exatamente a prova de otimalidade ou de inviabilidade. Tá? De um para o outro. Então, essa é a forma de fazer. Na mão. Que eu acho que essa tinha sido a sua pergunta, certo? Isso, sim. Porque eu acho que na lista vai ter, né? Provavelmente. Eu acho que vai ter um desses para fazer na mão. Então, por isso que eu já estou perguntando. Agora, o legal da gente ter feito isso aqui é que agora pensa que a gente vai ter que arranjar uma técnica que funcione para qualquer programa de otimização linear que a gente receber. Tá. No caso, tem que ser mais algorítmico, né? No caso. Isso, exato. Por quê? Porque aí vai vir uma matriz que a gente não sabe qual é, um vetor B que a gente não sabe qual é. Assim, as variáveis X podem ser não negativas ou podem ser negativas. Tudo bem, mas a gente tem lá as transformações e a gente vai ter que achar uma técnica algorítmica para responder isso sempre de maneira correta. Não, o problema é inviável. Ou não, o problema é ilimitado. Ou não, o problema admite solução ótima, ele é viável e admite solução ótima, e isso aqui é um ótimo. E a gente vai ter que fornecer uma prova da otimalidade. Tá? Então a gente vai ter que desenvolver condições de otimalidades que funcionem em todos os casos e algoritmos que sejam capazes de achar isso. Tá? E ainda indo um passo além,
tem o problema da explosão combinatória aqui. Tipo, não dá para ficar checando todos os vértices, porque o número de vértices pode ser exponencial. Tá? Então, alguns algoritmos, como mesmo o Fourier-Motzkin ou o Simplex, eles funcionam muito bem na prática. O Simplex, principalmente, tá? Que te dá a garantia dual. Direto. O Fourier-Motzkin você tem que fazer um passo a mais. Mas, no pior caso, ele é exponencial. A gente ainda não consegue garantir, mas a gente não sabe se tem. Mas aí tem outros métodos, como do elipsoides e pontos interiores, que a gente consegue garantir a otimalidade. Tá? E às vezes é mais interessante trabalhar direto no primal, às vezes é mais interessante trabalhar direto no dual, às vezes é interessante ficar alternando entre o primal e o dual. Tá? Então, tudo isso são situações que a gente vai analisar, vai desenvolver as técnicas necessárias para as provas de correção, para a gente conseguir o algoritmo na prova de correção. E agora vem a parte que é bacana disso. É que no fundo, a semente das ideias que a gente vai precisar, a gente cobriu nesse nosso passeio que a gente acabou de fazer aqui. Sim, as coisas podem ficar muito mais, os poliedros podem ficar muito mais complicados. As situações podem ficar bem esdrúxulas. Só que, olha, quase tudo que a gente precisa, a semente está aqui dentro. Sempre então, vai ser esses 3 casos, por exemplo, né? Exato. Então, isso não muda. Isso são, como é que fala? Isso aí repete. Exato. Vão aparecer outras situações, tipo, o poliedro tem dimensão completa ou não? Se não tem, então qual é o espaço que ele está ali? Isso, então pode ter podem ter soluções degeneradas. Então, se tem soluções degeneradas, pode ter ciclagem. A gente vai ter que analisar tudo isso. Mas são ideias muito interessantes, na minha opinião, e no fundo, a semente está aqui, nisso que a gente acabou de fazer. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Legal, professor. Legal. Acho que era só isso, só. Aí eu vou dar uma olhada melhor nessa parte aí do lema da dualidade, e aí depois eu volto aí, então, na próxima sexta. Legal. Então, assim, lembra, assim, uma versão simples Bom, dualidade fraca é tão simples que a gente já prova ela agora. E a gente vai provar várias vezes. Dualidade forte, eu conto para vocês qual é, tá? Eu conto também a folgas complementares já de cara, mas a gente ainda não prova isso. Isso a gente vai provar acho que na sessão 3. Tá. Então, lembrando, os próximos capítulos. Sessão 2, a gente vai fazer um resumo do material que a gente precisa de álgebra linear. Por que alguns alunos fizeram álgebra linear lá atrás e não tem isso fresco na cabeça? E a gente precisa, porque a álgebra linear é um grande aliado nosso para achar algoritmos para esse problema. E aí a gente vai estudar a geometria do poliedro, tá? Como um espaço convexo. E aí a gente vai tirar os resultados que permitem a gente já provar o teorema da dualidade forte. E o teorema fundamental de programação linear. E do teorema fundamental da programação linear já sai o algoritmo simplex. Legal. Tá? Então aí vai ser só uma questão de um pouco mais de detalhes. Bacana. Só uma dúvida. Pelo que eu li lá, não tem prova, então é só as listas, então. São as só 4 as listas. Tá, só as listas. Fica muito complicado a gente fazer prova dessa disciplina remotamente, assim. Aí como é que é? Você vai deixar aberto, aí a gente pode, tipo, resolver, aí a gente pode tirar dúvida com você da lista pra ela ficar boa? Tipo, ela ficar, tipo... no nível bom, assim, né? Porque eu acho que eu vou ter bastante dúvida nessas questões aí. Sim, a gente vai ter a lista e a gente vai ter as sessões de atendimento para tirar as dúvidas. Então, beleza. Bacana. Então, se for assim, vai ser legal, então. Vai ser desse jeito mesmo. Legal. Valeu, então, professor. Valeu, vou lá, então. Beleza. Então, boa semana e até. Igualmente. Falou. Tchau.